E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num guia prático sobre a estrutura, que é, sem dúvida, o coração da reprodução animal, o ovário. É que ali, sabe, é o ponto de partida tanto para o sucesso quanto para o fracasso reprodutivo. Então, entender o que pode dar errado é o primeiro e talvez o mais importante passo para quem quer ser fera nessa área. Dá uma olhada nisso aqui. De um lado, a gente vê a beleza de um ovário saudável, funcionando a todo vapor, cheio de folículos, tudo no lugar. Do outro, a gente tem uma massa disforme, doente, que simplesmente acaba com qualquer chance de reprodução. Entender o que transforma um no outro é o nosso trabalho. E é essa a ideia central. Para quem está no campo, na clínica, entender as doenças do ovário é a base para ter sucesso, para conseguir resultado, seja com uma vaca, uma égua ou uma cadela. É aqui que o jogo é decidido. Ok, então vamos começar pelo começo. Literalmente, vamos falar das alterações de desenvolvimento. Ou seja, são aqueles problemas que o animal já carrega desde que nasceu, sabe? Falhas que aconteceram lá na base, na hora de montar o sistema reprodutivo. Bom, a agenesia é o cenário mais radical de todos. É quando simplesmente não tem ovário, um ou os dois. Se for dos dois lados, aí não tem jeito, o animal não produz os hormônios necessários e todo o resto do aparelho reprodutor fica infantilizado. É, infelizmente, uma causa de infertilidade sem volta. Agora, um problema bem mais comum e, por isso, mais traiçoeiro é a hipoplasia ovariana. Aqui o ovário até existe, mas ele não se desenvolveu direito. Em bovinos, a gente sabe que a culpa é de um gene recessivo. E é aí que mora o perigo, principalmente nos casos de um lado só. A fêmea às vezes até consegue emprenhar, mas ela continua espalhando esse gene no rebanho de forma silenciosa. A pergunta é, como é que a gente pega esse inimigo oculto? E falando em genética, olha que interessante esse caso, a disgenesia ovariana. Tá vendo esse cariótipo? Falta um cromossomo X. É o que a gente chama de X0. Essa condição aparece quase que só em éguas, porque em outras espécies, geralmente o embrião nem sobrevive. O resultado? Ovários pequenininhos, sem função, sem óvulos. Imagina só, você está no campo, examinando uma vaca e encontra uma massa estranha como essa. A primeira coisa que vem na cabeça é, nossa, um tumor. Isso aí é um amartoma vascular. Olhando assim assusta, né? Mas aí, quando a gente coloca no microscópio, a história muda. Não é um câncer, um tumor maligno. É, na verdade, um emaranhado de vasos sanguíneos, um crescimento todo bagunçado de artérias e veias. Na maioria das vezes é só um achado, não causa problema. Mas se crescer muito, pode sim complicar. Muito bem, já falamos dos problemas de fábrica. Agora vamos entrar no outro cenário, os problemas mais dinâmicos, as alterações de circulação e inflamação. Aqui a gente não está falando de algo que veio do nascimento, mas sim de eventos que acontecem, como sangramentos e infecções. E isso já nos leva direto para uma pergunta fundamental na prática. Todo sangramento no ovário é sinal de doença? A resposta curta é não. E saber diferenciar o que é normal do que é problema é absolutamente essencial. Então vamos lá. A hemorragia que acontece depois da ovulação é normal, faz parte do processo para formar o corpo lúteo. Já a hemorragia que acontece dentro de um folículo, essa sim é uma alteração, embora a causa nem sempre seja clara. Agora, a mais perigosa de todas é a que acontece por enucleação do corpo lúteo. Essa, gente, é causada por nós veterinários e pode ter consequências gravíssimas, até matar o animal. E a imagem não deixa mentir. Olha a diferença. Na esquerda, um sangramento contido dentro de um folículo. Na direita, um corpo hemorrágico enorme numa égua. E a inflamação? A oforite, que é a inflamação do ovário, não é das coisas mais comuns, felizmente. Geralmente a infecção sobe a partir do útero. O resultado pode ser bem feio, como esse abscesso aí na foto. Isso não só acaba com a função do ovário, como ainda pode causar um monte de aderências. Seguindo em frente, vamos falar sobre um fator que não perdoa, o tempo. E o estresse também. Essa parte é sobre as alterações regressivas, ou seja, aquelas condições que mostram uma perda de função, muito comuns em animais mais velhos ou que sofrem com alguma doença crônica. A hipotrofia é um exemplo perfeito. Pensa numa vaca que passou por uma seca, tá muito magra. O corpo dela é esperto. Ele pensa, opa, a situação tá feia, não é hora de gastar energia com reprodução. E o que ele faz? Desliga os ovários. Eles diminuem de tamanho, param de ciclar. Isso é a hipotrofia. Agora atenção aqui, porque essa é uma dúvida clássica. Como diferenciar uma cicatriz normal de uma fibrose que é doença? Pensa assim, depois de toda a ovulação, fica uma marquinha, uma cicatrizinha. Isso é normal.
A fibrose, por outro lado, é quando o ovário inteiro vai sendo substituído por um tecido duro que não funciona. A gente vê muito isso em animais velhos ou em fêmeas que passaram por muitos procedimentos, como superovulação para transferência de embrião. E, para não ficar só na palavra, olha essa imagem. Tá vendo todo esse tecido branco, denso? Isso é pura fibrose. É tecido conjuntivo tomando o lugar do que deveria ser um ovário funcional. Um ovário assim simplesmente não consegue mais trabalhar. Ah, e antes que eu esqueça, um recado rápido sobre cistos. O termo cisto ovariano é super genérico, sabe? Na prática, a gente encontra vários tipos de estruturas com o líquido, e cada uma tem um significado diferente. É um diagnóstico muito comum, mas que a gente precisa investigar para saber o que realmente está acontecendo. Ufa, vimos um monte de coisa que pode dar errado com o ovário. Mas agora vem a parte mais importante para quem está na lida no dia a dia. Como é que a gente faz o diagnóstico certo? E a resposta, meus amigos, começa com uma amostra perfeita. A biópsia bem feita é tudo. E isso aqui é o beabá, mas é onde muito erro acontece. Primeiro, delicadeza. Não pode amassar o tecido com a pinça. Segundo, escolha o lugar certo para cortar. Terceiro, lâmina afiada para não rasgar tudo. Quarto, coletor, imediatamente para o formol. E por último, quantidade certa de formol, pelo menos 10 vezes o volume do fragmento. Cada um desses passos é crucial. E aqui está a lista do que não fazer de jeito nenhum. Apertar a amostra com a pinça, deixá-la secando antes de pôr no formol, coletar um pedaço gigante que o fixador não penetra. Qualquer um desses erros pode simplesmente jogar todo o trabalho no lixo. É tempo e dinheiro perdidos e o pior, a gente fica sem resposta para o caso. E não sou eu que estou inventando isso. Olha essa citação. São comuns na análise patológica veterinária de rotina. Comuns, ou seja, acontece toda hora. O que vai diferenciar um bom profissional é justamente o cuidado com esses detalhes. O diagnóstico não começa no laboratório, ele começa lá no campo, na hora da coleta. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. A próxima amostra que chegar no laboratório, que história ela vai contar? A história da doença do animal, que a gente vai conseguir decifrar, ou a história de um trabalho que poderia ter sido feito com mais cuidado? No fim do dia, a qualidade do diagnóstico começa na nossa mão. Pensem nisso.